Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Kopruchinski, psicóloga infantil, especialista em autismo, mas o tema de hoje não tem nada a ver com a criança em si. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como lidar com famílias que demandam muito. Então vamos conversar sobre isso? Como vocês já devem saber, na área infantil é impossível a gente trabalhar somente com a criança. Então assim, gente, se alguém conseguir trabalhar só com a criança, me avisa como, porque eu não consigo enxergar um trabalho onde a gente não envolva os pais daquela criança, ou quem mora com aquela criança naquela casa. Cuidador, avó, tio, tia, seja quem for o responsável pela criança na casa, o fato é que a partir do momento que você está analisando um medo, mudando algum comportamento, lidando com a birra, algum transtorno do desenvolvimento, estimulação precoce, você vai precisar que esse adulto continue o trabalho em casa. E esse trabalho só vai acontecer se você orientar esses pais, beleza? Ok, então tem esse ponto principal que é orientação dos pais está envolvida no trabalho infantil. O outro ponto é que quem te paga a terapia de fato são os pais. As reuniões são com os pais, você não vai fazer reunião com a criança, você faz reunião com os pais, reunião com a escola, mas quem vai pagar a reunião com a escola é os pais, quem vai pagar as tuas horas trabalhadas são os pais, então a tua conversa e os teus acordos são sempre com a família. E aí é o seguinte, né? Sempre que a gente trabalha com pessoas, a gente vai ter que lidar com situações que pessoas causam. Então assim, eu já trabalhei em loja de shopping em alguns anos na minha vida, no final do ano, assim, em dezembro, quando eu era estudante, eu ia trabalhar em loja de shopping para fazer um dinheirinho em dezembro ali. E lidar com as pessoas é sempre desafiador. Mas eu diria que eu aprendi muito sobre como não tratar mal as pessoas em lojas de maneira geral. Então, depois da experiência que eu tive na pele de estar do lado de lá como trabalhadora, hoje quando eu chego num local e, sei lá, aconteceu uma situação desagradável, sei lá, eu pedi um lanche e veio uma coisa errada. Eu consigo ser super gentil a ponto de explicar o que aconteceu para a pessoa e pedir ajuda dela para resolver. Diferente de eu falar tipo, ai, meu lanche veio todo errado aqui, que saco, não sabe fazer nada. É a diferença. Ou de saber que se acontecer uma situação muito horrível na loja, não é culpa do funcionário. O funcionário só está trabalhando. Então, se eu quero resolver, eu vou ter que falar com o gerente, com o dono da loja, né? Então é conseguir separar isso também. Eu sei que é aleatório essa comparação, mas é só para vocês entenderem o quanto que isso me ensinou sobre pessoas. Então, estar como trabalhadora de loja do shopping, onde era Natal, então a galera já tá estressada, já é final do ano, tá todo mundo muito louco. Levei muita patada, muita grosseria, chorei no banheiro várias vezes, porque você já sabe que eu sou uma pessoa mais sensível. Então, eu lembro de uma cena específica que era o seguinte. Estava trabalhando na loja, e aí chegou uma moça obesa e pediu pra mim roupas do tamanho dela, XL, XXL, eram roupas maiores. Só que a loja não tinha. Por quê? Porque não era uma época que a gente falava tanto sobre o corpo como hoje a gente fala mais e tal. A loja ia até o tamanho G, talvez G, GG. E ela não coube no GG. Levei pra ela a roupa, falei, ó, tem esse. Aí ela ficou muito brava comigo porque ela não coube no GG. E começou a fazer um super discurso de corpo, de como a sociedade, e eu juro que eu entendo a dor dela, mas não é minha culpa. Vocês entendem? Eu só era uma funcionária em uma loja trabalhando para vender roupas. Eu não era responsável do porquê que a sociedade não faz roupas GGG do tamanho de corpos que a gente tem. Só que ela ficou muito brava comigo, jogou roupas em cima do balcão e eu fiquei, né, tipo, meu Deus. Fui chorar no banheiro porque eu me senti muito mal com aquilo. Aí o marido dela depois veio pedir desculpa, falou, desculpa, ela tá passando uma situação difícil, a gente sabe que não foi você, não é a loja e tal. Mas, gente, pra mim foi uma super experiência sobre como lidar com situações difíceis, né? E eu lembro até hoje porque me marcou, porque foi difícil pra mim levar um esporro de graça, assim, né? Então, tudo isso é pra dizer que onde tem relação de pessoas com pessoas, vai ter atrito, conflito, dificuldade de comunicação, dificuldade em um dos lados seguir regra, dificuldade com limite, com respeito, pode ter. Por quê?
você sabe a sua forma de atuar. Você sabe o que você espera do seu caso, do seu atendimento, do seu paciente. Os pais do lado de lá não sabem. Eles têm a expectativa deles, o pensamento deles, as dores e angústias deles. E aí quando vem você com o teu trabalho e esse pai com toda essa mochila de bagagem, às vezes pode dar conflito. E aí é importante você saber como lidar. 1, para se proteger. 2, para evitar conflito. E 3, para você conseguir seguir o caso sem tanto desgaste emocional para você mesma. Porque tem casos que acabam com a gente. E eu tenho certeza que vocês sabem disso. Porque não sou só eu que passo por isso aqui, não é só minhas colegas do consultório, não é só minhas amigas psicólogas. Todo mundo no Brasil inteiro e muitas alunas minhas do Psicoplano Infantil até, a gente já conversou sobre situações difíceis, sobre pais que demandam muito, sobre a gente às vezes estar assim sobrecarregadérrima com demandas de uma família específica e WhatsApp, áudio, mensagem, ligação e não saber mais o que fazer. Então, saibam vocês que isso acontece e continuará acontecendo. Infelizmente, não tem como a gente fazer assim e só ter famílias equilibradas e plenas no nosso consultório, porque não faz parte da realidade. A realidade vai ser 3 grandes perfis. A família que demanda demais do terapeuta, a família equilibrada, que é aquela que você consegue lidar bem, e a família que some, que não assume responsabilidade nenhuma, que não conversa, que não conta as coisas que você precisa, que não faz o que você pede. Então são esses 3 os grandes perfis. Claro, dentro de cada um tem suas ramificações, mas eu diria que é o famoso muito, pouco e o nada. Não, é tipo 0, 1 e 2, né? 0 é nada, 1 é o meio do caminho, que é o equilíbrio ali, e 2 é muito. Então a gente tem o 0, 1 e o 2 na questão das famílias também. E além disso, a gente tem a questão da educação. Então cada família vem com uma bagagem de educação, de como foi educada, para passar isso para os seus filhos. E cada terapeuta tem uma visão do que ele considera ser uma educação adequada nos dias de hoje. Eu sou fã da disciplina positiva, então já tive dificuldades em lidar com uma família religiosa que acreditava que a varinha, bater com a varinha na criança, era o ensinamento de Cristo, então eles tinham que seguir Cristo. Sendo que no meu olhar da disciplina positiva, aquilo era um absurdo. Só que, como psicóloga, eu tenho que saber respeitar a crença das pessoas. Então eu podia explicar para ela, olha, de acordo com a base comportamental, isso faz isso com a criança. Sim, Paulinha, eu entendo e me dói muito, mas eu preciso seguir os ensinamentos de Cristo. E aí eu esbarro não posso mais entrar nessa questão, porque para eles é um princípio de vida, é algo que vai além de um ensino ou uma orientação comportamental. Não sei se vocês já passaram por isso aí, mas vocês podem acabar acontecendo, pode acabar passando por algo assim. E é o famoso paredão. A hora que você chega e fala, beleza, eu posso ir até aqui. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, que a gente tem um lugar com as famílias que é até ali que você consegue ir. Se eles não te derem a mão para passar disso, não vai passar sozinha. Então o teu trabalho você consegue fazer sozinha até um certo momento. A partir dali, ou a família entra com você, ou vocês ficam trabalhando sozinha até onde você vai, entenderam? Eu já vou explicar melhor sobre isso, mas era um exemplo bem claro para vocês entenderem essa questão de que quando beira a questão religiosa ou de funcionamento da família ou de crença familiar, é super difícil e é comum, gente, porque cada família tem o seu sistema funcionando, como que cada um se organiza ali. E se você for mexer em um pedacinho do sistema, você vai acabar mexendo em mais. Então isso vai te custar trabalho e talvez dificuldade de comunicação com essa família. Então, além disso, da questão de cada família tem a sua bagagem, cada família tem a sua crença, a sua forma de lidar com a educação, com a criança, também tem a forma que essa família considera que é o respeito às outras pessoas. Ou a família que pensa que, não, eu tô pagando o teu serviço, então você tem que fazer isso. Se eu te pago, você faz. Tem família que pensa isso. E tem a família que, bom, tem de tudo, né, gente? Então, é só para vocês entenderem que vai ter sempre essa questão da realidade de cada família que você atender. E saibam, é sempre única e individual daquela família. Não tente generalizar, criar grandes padrões familiares. Cada família que chegar no teu consultório, você analisa para você entender o que está acontecendo, né, como é que você pode evitar conflito ou não, ou tudo isso a gente vai falar mais um pouquinho no vídeo,
mas entendam que cada família é muito única na forma de lidar com essas áreas que eu falei para vocês. E também com as pessoas que prestam serviços para elas, claro. Mas e aí, tia Paulinha, o que é uma família que demanda muito? Eu imagino que eu não preciso explicar para vocês o que é uma família que demanda muito. Se você já passou por uma família que demanda muito, você sabe o que é uma família que demanda muito. E eu tô rindo, gente, porque no consultório a gente conversa muito, né? Eu e as meninas, as profissionais, a gente troca muita figurinha, a gente conversa sobre situações difíceis que cada uma tá passando, como é que lida. A gente tem nossa rede de apoio, assim, e todas já passaram por pais que deixavam a gente maluca, assim, de demanda, de passar de todos os limites, de grosseria, de desrespeito, de não pagar por algum tempão e a gente tem que ficar cobrando e não pagava sessões. Então são várias situações que vão te desgastando como terapeuta, certo? Certo. E lembre que você também tem o seu limite. Então as famílias têm as formas delas de lidar com a situação, mas enxergue o teu limite, porque se você passar disso, saiba, o teu corpo vai falar por você. E alguma hora algo vai acontecer nesse corpício aí. O meu sinal fácil, que eu sempre comento nos stories, eu travo aqui assim. Então geralmente eu travo ou esse lado ou esse. Então se eu tenho uma situação na semana, assim, que eu falo, nossa, foi difícil isso, eu falo, talvez eu trave. E geralmente começa a doer já, gente, assim, absurdo. Então todo mundo tem seu ponto fraco. O meu já foi garganta, então começava a ficar ruim, começava a dar dor de garganta, eu falava, emocional. Então vão se lendo durante o processo, porque vocês vão aprender muito sobre vocês mesmos. Mas para você que ainda não passou por isso e já está aprendendo como evitar, uma família que demanda muito é uma família que te deixa muito cansada emocionalmente. Então é aquela família que toda vez que você vai conversar tem uma nova demanda, ou toda vez que tem que cobrar o pagamento do mês, isso também é cansativo, ou toda vez parece que a coisa não anda, a família só reclama do caso, nunca está satisfeita com nada que você faz. Então, geralmente, essas famílias demandam muito. Além disso, tem a questão de áudios de WhatsApp. Então, famílias que mandam muitos áudios, muita mensagem. Todo dia manda mensagem. Ou final de semana, horários super inadequados, mandando áudio e mensagem para você. Então, isso também são famílias que acabam demandando, porque, infelizmente, o WhatsApp pisca na tua tela. Por mais que você ponha, tire a notificação. Gente, tá lá, tá vermelho, você sabe que tem pai te mandando mensagem. Então, de alguma maneira, aqueles segundos que teu olho olha, você fala, é demanda, sabe? Você já não tem como. Eu desativo as notificações do meu WhatsApp Business. Na verdade, ela é desligada, para eu não ficar recebendo mensagem toda hora dos pais e situações assim. Mas fica vermelho. Ou, se eu clico para abrir para falar com um pai, eu vejo as outras mensagens que estão lá. Então, se tem algum pai que é um pai recorrente, que manda mensagem todo dia, eu vou passar o olho e falar, nossa, de novo, tem mensagem. E daí eu já fico naquela angústia de, acho que eu tenho que ler para responder, acho que eu tenho que ver o que está acontecendo. E essa ansiedade que gera no terapeuta, claro, gente, é uma questão minha, a ansiedade de resposta. Cada um com seus problemas, né? Para mim é difícil ver mensagens e não responder. Mas é um processo que eu tenho trabalhado muito para, ter horários específicos de abrir o WhatsApp e responder. Principalmente os pais. Meus amigos, tanto faz, né? Mas os pais eu tenho tentado me cuidar, porque antes eu era, ele mandou mensagem e estava respondendo. Eu era a primeira pessoa, respondendo na hora, porque eu queria ser muito prestativa e sempre ajudar. Só que eu comecei a me desgastar muito nesse processo de querer ser muito prestativa. E aí eu começava a conversa e o pai não acabava, e daí a gente ficava 1 hora trocando WhatsApp sobre a criança e eu pensava, gente, mas sério, eu já recebi áudio de 15 minutos. Sim, áudios de 15 minutos. Tenho certeza que vocês já também. Ou pequenos áudios de 8, 2, 3, juntando tudo já deu 20 minutos. Então, infelizmente, esse é meu único ranço com o WhatsApp. Que eu acho que a coisa do áudio ficou muito vou mandar áudio a qualquer hora. E aí os pais mandam audiões gigantes de situações que talvez fosse mais adequado ter uma reunião com esses pais, né? Então, esse é o desafio do mundo do WhatsApp, mas a gente tem que estar nele, né? É muito difícil você não estar no WhatsApp. Então, é isso que acontece. Mas, por exemplo, ligações eu não atendo. Se um pai quer me ligar para falar sobre o caso, eu não atendo e a gente marca uma reunião. Quer me mandar áudio? Ok. Agora, se é um audião gigante, talvez eu fale, olá, é melhor a gente marcar uma reunião sobre esse tema. E eu proponho que a gente se reúna. Porque não dá para ficar ouvindo áudio de 12 minutos todo dia. É inviável para a pessoa. Vamos falar então sobre como que a gente consegue organizar um pouco essa questão de pais que demandam muito.
O primeiro grande passo, gente, é aquele que vocês sempre deixam para trás, que é alinhar expectativas com essa família, ou seja, fazer o contrato, sentar numa primeira reunião e conversar com essa família sobre todos os detalhes do teu trabalho. Essa conversa inicial te protege de futuras demandas que podem vir desses pais, tá? Então, sentou lá com a família no começo, falou, então, meu trabalho é assim, eu atuo dessa forma, eu uso essa tabela de avaliação, as devolutivas eu dou assim, assim, assim. O WhatsApp eu acabo lendo todo dia até às 18 horas, eu não respondo depois das 18 horas, final de semana eu não entro no WhatsApp, então se for algo muito urgente, realmente na segunda-feira eu vou ver. Para eles entenderem que você não está 100% disponível no teu final de semana, que é para você descansar, para situações que venham acontecer. Aí eles falam assim, mas e se for algo urgente? Se for algo urgente, você vai no hospital. Fora isso, não tem outra coisa que seja tão urgente a ponto do psicólogo intervir pelo WhatsApp. Digamos que seja uma crise da criança. Tudo bem, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, você pode apoiar, né? Ou, digamos que tem esse é um caso que já aconteceu comigo. Uma pré-adolescente minha estava com situações de se cortar. E aí, eu estava sempre disponível para ela. Eu falava, se você quiser me ligar, precisar me ligar, pode me ligar a qualquer hora. Mas é um acordo que você faz com o teu cliente por causa de uma situação específica. Ou com a mãe da minha cliente, eu podia falar, se começar, me ligue, que daí eu falo com ela, que daí eu te oriento. Mas entendem que é algo atípico, não é a tua demanda normalmente da mãe te ligar chorando porque a criança está chorando no carro. Gente, você é um profissional que está trabalhando com o caso de maneira geral. Você não é o bombeiro que vai apagar cada crise que a criança tiver no carro. Teve uma crise, tá difícil? Tudo bem, a mãe vai esperar passar e vai te relatar na próxima sessão. Ou você abre espaço para ela te ligar quando tiver difícil. Se você quiser, você pode. Mas saiba que pode ser um tiro no pé. Você abrir essa portinha do passando desses limites, me ligue a hora que você quiser. Porque às vezes os pais, assim, esquecem que você é um ser humano. Acham que você é o robô que tem que resolver tudo. Então tomem cuidado com o jeito que vocês conversam e alinham com os pais essas expectativas e acordos de vocês. Então nesse dia da reunião inicial você fala sobre pagamento, sobre juros ou não, sobre adiantamento ou não, sobre ligação, sobre WhatsApp, sobre vídeo, né? Tem pai que adora mandar vários vídeos da criança e você fica tipo, meu Deus, 9 minutos de vídeo toda semana, não dá tempo às vezes de ver tudo, né? Então, dá para você explicar todo o teu trabalho nesse começo para você já se prevenir de situações que podem vir a acontecer, beleza? E aí, meus amores, o que vocês vão fazer? Um contrato. E nesse contrato vai ter pagamento, falta. Não dá para você cobrar falta dos pais se você não explicou para eles que falta sem aviso é cobrada. Então tem que estar lá no contrato, como é que funciona os dias do pagamento, como é que funciona se atrasou o pagamento, como é que funciona a tua relação com o WhatsApp com as famílias, como é que funciona tudo, gente. Teus horários de trabalho, a mudança da agenda, os meses que você não trabalha, sei lá, tuas férias, as férias do teu paciente. Tudo isso colocado num contrato te gera menos dor de cabeça no futuro. Que reuniões são pagas, reuniões com a escola são pagas, reuniões com a família são pagas. Se você for na casa da família, também é pago o valor da sessão, porque às vezes os pais acham que tá, incluso no valor a reunião com a escola, mas não tá, gente, é 1 hora do teu trabalho. O trabalho do profissional autônomo, ele é calculado por hora de trabalho. Você trabalhou a hora com a criança, é o valor da tua hora. A hora com o pai, o valor da tua hora. A hora com a escola, o valor da tua hora. Foi fazer observação escolar da criança, o valor da tua hora. Claro, se você ficou 3 horas assistindo a criança, você considera que pode cobrar somente 1 hora, porque 3 horas fica, um valor alto, tudo bem. Mas deixe tudo isso organizado no seu contratinho. E aí o segundo passo é ir limitando essa relação à medida em que coisas forem acontecendo. Tem pais que têm uma noção maravilhosa de respeito e de organização. Então, por mais que eles te mandem uma mensagem lá na terça-feira, 8 da noite, eles falam assim: Paulinha, não precisa responder agora, estou mandando porque é o horário que eu consigo. Responda quando puder. Então eles já estão mostrando que eles estão mandando a mensagem porque é o que deu, porque sabe que a vida dele é corrida, mas que ele não está esperando que você responda naquela hora. Diferente de uma outra mãe que eu já tive, que eu estava no forró com as minhas amigas, era, sei lá, sábado 11h30 da noite,
e ela mandou uma mensagem. E acabou que eu olhei a mensagem, tipo, eu li, só pra ver o que era, e apareceu o negocinho azul do WhatsApp. E aí eu fechei o WhatsApp, continuei com as minhas amigas e tal, e ela mandou interrogações. Sabe aquelas tipo, não vai me responder? Aí eu olhei as interrogações e falei, olá, não estou disponível agora, nos falamos semana que vem. Nunca mais me mandou mensagem fora de hora. Então isso é uma forma de colocar limites. Se eu tivesse respondido aquela mãe naquele dia, ela ia entender que tudo bem. Tia Paulinha tá sempre disponível para mandar mensagem sábado, 11h30 da noite, então vou mandar sempre. Porque eu abri esse espaço. E eu já fiz isso errado várias vezes. Várias vezes eu já pensei, gente, por que eu respondi mesmo? Não era para ter respondido agora. A minha ansiedade de resposta. Eu vejo a mensagem e falo, tem que responder. Problemas de tia Paulinha na terapia dela, né? Mas eu fui aprendendo com o tempo que se o pai ou mãe manda mensagem e você não responde na hora, eles vão entendendo que você não vai ser a terapeuta que vai responder sempre na hora, tá? E isso é importante para você poder não sentir essa culpa ou essa angústia se você não consegue responder, se você tá com a tua família, com os teus filhos, tá num parque, tá viajando, tá, sei lá, com os teus amigos, bebendo em casa, comendo pizza. Não é hora de trabalhar, gente. A gente precisa saber descansar e desligar do WhatsApp, do Instagram, do trabalho. É super desafiador, eu sei, porque eu sou bem viciadinha da internet, eu adoro o Instagram, eu adoro o WhatsApp, eu passo várias horas por dia nos dois, assim, nas redes sociais, mas é importante saber a hora de falar off e realmente desligar. Deixar em modo avião, eu já fiz de deixar em modo avião final de semana, assim, entro só para fazer alguma coisa e saio, porque simplesmente tem família que não consegue te ver online e achar que você não tá disponível, entendeu? É tipo, ela tá online, manda mensagem, e você tá online, mas não é para ele, você tá resolvendo outra coisa. Você tá falando com outra pessoa. Isso é outra questão que é ir alinhando esses limites com a família. O checkzinho azul do WhatsApp, gente, é uma ótima para você não, tipo, ler a mensagem e agora o pai viu que eu li, sabe? Deixa aquele checkzinho sem o que não dá para saber que a pessoa leu. É uma opção. E aí outra coisa que eu gostei que eu fiz foi, acho que ano passado que eu comecei isso, eu separei meu WhatsApp em WhatsApp pessoal e WhatsApp Business. Então existem os dois aplicativos do WhatsApp e mesmo você que tem iPhone ou celulares que não cabem 2 chips dentro dele, você pode ter os dois WhatsApp. Eu tenho um post sobre isso no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na legenda o link desse post porque ele é bem útil, mas pesquise aí no Google como faço para ter um eSIM dentro do meu celular. Hoje em dia as companhias de celular, elas têm o chip físico e o eSIM, que é tipo um chip digital, que você usa dentro do teu celular sem precisar dele dentro do teu celular. Então essa é a estratégia mais moderna para você ter 2 WhatsApps dentro do seu celular que não cabe 2 chips. A minha estratégia foi bem old school, eu tirei um chip, coloquei outro chip, cadastrei o chip, tirei outro chip. Então eu tenho o WhatsApp de um chip que o chip fica fora do meu celular. E o outro chip é o chip de ligações do meu WhatsApp pessoal. Uma vantagem é que ninguém consegue me ligar no número do WhatsApp Business, só dentro do WhatsApp. Mas não consigo a rede normal da Claro, digamos assim, né? Enquanto no outro sim, porque é meu número normal. Mas isso ajuda muito, sabe por quê? Porque o WhatsApp Business, ele tem alguns recursos e ferramentas comerciais que, assim, são uma mão na roda para você. Então, às vezes, a mensagem inicial pronta de saudação, tipo, hoje em dia o pai me manda um oi, já recebe lá minha lista de espera de negócio, supervisão, de linha, de grupinho terapêutico, então já recebe todas as mensagens prontas. Ou, todo dia, 6, acho que é 7 horas, isso foi bem recente, assim, não faz nem 2 meses que eu comecei. A partir das 7 horas, o meu próprio WhatsApp, ele manda uma mensagem automática falando: olá, tia Paulinha está offline, assim que estiver disponível eu te respondo. Então o pai que manda mensagem fora do horário, até tipo 7 da noite, 6, acho que eu coloquei 7 da noite, ele vai entender que, opa, tia Paulinha está offline. Então eu vou colocando limites nas famílias que mandam mensagem fora do horário, porque aí eles vão entender que eu não vou responder. E aí eu tenho que me controlar para eu não responder mesmo, né? Porque eu adoro responder mensagem, mas eu tenho que fazer o controle aqui. Então essa dica do WhatsApp é bem boa, alinhar expectativas e colocando limites nas famílias. Agora, vou dar um exemplo de uma vez que eu tive que enfrentar mesmo uma mãe. Eu já tive algumas vezes, mas essa eu lembro que eu enfrentei, conversamos e até hoje ela é minha paciente. Então teve uma época que a gente estava mudando agendas, faz alguns anos já. E nessa mudança de agendas,
eu tava explicando pra ela que eu tinha horário tal, nananã, ó, tem horário disponível esse, nananã. E aí ela começou a meio que querer mandar na minha agenda, falando assim, então você pode colocar fulano no horário tal para minha filha estar no horário tal. Ou você começa a trabalhar tal hora. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, minha secretária? Aí eu falei assim, olá fulana, gostaria que compreendesse que dos horários da minha agenda e da organização dela, cuido eu. Te expliquei que os horários que eu tenho disponíveis para fulaninha é tal dia, tal hora, tal hora. Caso nenhum desses dê, me avise que vamos pensar o que fazer. Nunca mais cuidou da minha agenda. Então, viram que eu fui o famoso gentil com firmeza, né? Firme com gentileza. Fui firme em colocar o meu limite do tipo, não, o que você está fazendo não é adequado para mim, assim não dá. Compreenda o meu limite, até onde eu concordo que você invada o meu espaço, isso aqui eu não admito, isso aqui eu não gosto. Podemos fazer tal coisa. Então foi muita educação de uma criança, assim, né? De conseguir explicar para essa mãe que não podia cuidar da minha agenda, que os horários ou o formato de que eu colocava nos horários é meu, é minha agenda. Entendeu? Nunca mais aconteceu isso. Mas eu já tive outras mães, depois dessa, que tentam mandar na minha agenda. Que tentam falar, tipo, então vamos atender ela a tal hora. Vamos atender ele até tal hora. Não, mas então eu vou tal hora, porque daí já tá lá. E querem que eu encaixe tudo para que a vida dela fique organizada e não dá, gente. Considerando que eu sou uma profissional com uma agenda bem cheia, se libera o horário tal, eu tenho o horário tal. Eu não tenho como mudar fulano para que fulano vem para cá e aí essa mãe tem a agenda que ela quer. Infelizmente não dá. Quando dá, eu falo, vou tentar, e aí eu vou tentar. Agora, quando não dá, eu sei que não dá. Então faz parte também você colocar esse limite, senão os pais querem sim tentar controlar e mandar na tua vida. Não todos, tá? Mas esses que são os mais demandantes, os mais sem limites, assim, acaba acontecendo. Agora, famílias que trazem 1 milhão de demandas toda semana. Então você tá trabalhando A família traz B. Você começa a trabalhar B, a família traz C. Você começa a trabalhar B e C, a família traz D e F. Você começa a olhar para D e F, a família traz a demanda G e H. Tipo, você fica louca, você fala, meu Deus, família, eu não sei o que fazer, temos demanda A, B, C, D, E, F, G, H e J, eu não sei para onde ir. Eita, isso é muito comum, gente, sério, acho que isso, assim, do consultório infantil, acho que é o number one, tipo, a coisa que todas nós vamos passar. Por quê? Pessoas são ansiosas. Vivemos num país que é muito ansioso. O Brasil tá tipo no ranking dos países mais ansiosos, até porque olha o tamanho da nossa população. E então a gente... Bom, e a sociedade de maneira geral, com todas essas mudanças tecnológicas, que tudo é pra ontem, que você quer ver um vídeo, tá na tua TV, que você quer pedir uma comida, um segundo, tá na tua casa, o mercado tá na tua casa, manda mensagem, a pessoa responde em 1 minuto. Então... gerou-se uma sociedade onde a ansiedade é uma coisa comum praticamente. Eu tenho certeza que você conhece pessoas ansiosas. E nisso temos mães e pais ansiosos também. E essa ansiedade deles na vida deles também vai refletir em você, terapeuta, porque ele vai querer que você trabalhe com tudo que a cabeça dele está pensando. Então, se ele viu uma situação, ele quer que você resolva. Aconteceu outra coisa, ele quer que você resolva. Outra coisa, ele quer que você resolva. O que você faz? Você anota o que ele trouxe. Você fala, olha pai, então, eu vi que nas últimas semanas tem aparecido bastante demanda e eu não consigo trabalhar tudo ao mesmo tempo. A gente vai precisar sentar e fazer uma organização de prioridade do que é mais importante para vocês nesse momento para a gente olhar. Porque trabalhar tudo junto não funciona, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Ok? Ok. Senta com a família, bota essa família na tua sala, fala então. Vocês me trouxeram nas últimas 3 semanas as seguintes demandas. Blá, 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 bli, 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 o xixi, a fralda, a fala, a imitação, brigou com o irmão, sei o que em casa, briga, chora, o banho. Viram que é bastante coisa? A gente não consegue resolver tudo de uma vez só. Preciso saber de vocês, dessas coisas que eu falei, qual que é a mais importante? O que vocês acham que tem sido o maior desafio? Tia Paulinha, é o banho. Ok, número 1, banho. Qual é a segunda coisa que vocês acham que é a mais importante agora? As birras quando é na hora de dormir. Ok, 2, birras na hora de dormir.
E o 3, qual que é o 3 que é mais importante? E vai organizando toda a sua listinha de acordo com o que eles trouxeram. E aí você explica, olha, eu sei que podem acontecer coisas novas nas próximas semanas. Antes da gente olhar para as coisas novas, a gente precisa resolver essa lista aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então não dá para vocês ficarem me mandando toda semana uma nova demanda, porque a gente não vai conseguir evoluir. Eu preciso que a gente olhe sempre para essas 3 primeiras que a gente vai trabalhar agora. Combinado? Combinado. Então, pais, a função de vocês agora é essa. E dê trabalho para essa família. No sentido de, se o problema é o banho, você precisa que eles entendam o processo do banho, o que acontece antes, durante e depois. Isso é bem da função, da análise do comportamento, né? Caso você trabalhe de outra forma, tudo bem. Caso você seja um terapeuta de outra área, tudo bem. Mas coloque essa ideia na tua área, tá? E aí você, tendo as principais coisas e demandas do que fazer, você dá a função para esses pais, porque aí eles estão ocupados com a função que você deu, pensando no que vocês colocaram como prioridade. Se o pai ficar só olhando a criança e procurando o erro, é claro que vão aparecer mais demandas, porque a todo momento tem uma criança lidando com as dificuldades dela e uma família que ainda não sabe muito bem o que fazer e jogam tudo para você, terapeuta. Resolva, faça o milagre da vida. E aí você explica que não, você precisa da parceria deles para isso e aquilo, e que agora, a partir dessa semana, eles vão ter que começar a fazer a rotina, vão ter que começar a, antes do banho, fazer uma rotina do banho, vai ter o brinquedo da caixinha do brinquedo do banho, sei lá, daí a estratégia é tua. Mas entendem que isso dá função para essa família pensar na questão que eles estão te trazendo. Porque senão, gente, você fica maluca, tá? Então essa ideia de organizar as demandas é maravilhosa, senão você realmente vai ficar doidinha. Beleza, acho que vocês entenderam de maneira geral o que acontece com famílias que demandam muito e que a gente precisa sim saber colocar limites, saber conversar, saber sentar e negociar com essa família. Tem um ponto bem importante que, assim, alguns pais passam de vários limites. Já recebi ameaça de pai falando que ia no CRP, porque ia falar pro CRP que eu fiz uma coisa, não sei o quê. Eu vou contar 2 histórias para vocês no final do vídeo. Mas saibam, o CRP, ele tem a parte ética lá, né? Toda a linha do que é ser um profissional ético, toda a ética da psicologia. Leiam aquilo com muita atenção e revejam quando precisarem e saibam, se a tua atuação profissional está dentro da ética do psicólogo, não tem por que você ter medo. O que está acontecendo ali diz muito mais sobre como essa família está lidando com a situação, quantas dores e angústias tem na malinha daquela mãe ou daquele pai, do que sobre você. Então, na grande maioria das vezes, não é sobre você, é sobre angústias e amarguras e dores e dificuldades que aqueles pais têm e estão jogando em você, tá? Isso acontece muito com situações de alienação parental, de guarda de criança, de separação de pais. Então os pais estão se separando e os dois querem que a psicóloga fique do lado deles. Lembre que na psicologia você é neutra. Claro, a não ser que você saiba que um dos dois faz algo que é muito absurdo e antiético com a sua criança, né? Eu tô partindo do princípio de pais que estão bem ok, estão organizados, trabalhando juntinhos lá, cada um faz a sua parte, tá todo mundo legal. Só que eles têm raivas dentro deles de um do outro. Digamos que o pai traiu a mãe e aí ela quer descontar no pai a raiva que ela tem, só que o pai tá fazendo o melhor dele com a criança, ele tá sendo um ótimo pai, mas a mãe não quer que isso aconteça porque ela quer que a criança não ame mais ele pra machucar ele porque ele machucou ela. Gente, isso é tão comum. E aí a gente tá no meio do bang bang, entenderam? E aí você tem que saber, opa, peraí, o que tá acontecendo aqui? No final eu tenho uma história interessante para contar para vocês sobre um caso parecido com isso. Até onde vai o desgaste emocional do terapeuta? Então, tia Paulinha, até onde eu vou? Quando que acaba isso? Quando que eu falo chega? Quando que eu não aguento mais? Existe um ponto na psicologia que a gente não pode encaminhar um caso só porque alguém está sendo grosseiro com a gente. A gente só pode encaminhar um caso quando a gente não tem know-how suficiente para atendê-lo. Então, conhecimento suficiente para atender o caso. Mães que trazem demandas excessivas. Uma hora vai aparecer uma demanda que você fala, gente, eu não sei o que fazer com isso. Nessa hora você consegue encaminhar o caso para um terapeuta que saiba resolver aquela demanda. E aí você explica para a mãe, olha, essa demanda que você trouxe agora, eu não tenho conhecimento suficiente para resolver. Então eu conversei com uma colega minha que é especialista nisso, e ela vai poder ajudar vocês.
então eu vou conversar com elas para vocês começarem para encaminhar o caso e você encaminha o caso, tá? Então aconteceu isso uma vez comigo, num caso de guarda compartilhada e alienação parental. Então o pai falava que a mãe fazia alienação e a mãe falava que o pai fazia alienação. Chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Vocês querem uma profissional especialista em alienação? Eu vou encaminhar. E eu encaminhei o caso para profissional especialista em alienação, porque eu não trabalho com isso, então não é o meu conhecimento fazer estudo de alienação parental ou não. Não era a minha situação ali, encaminhei o caso. Agora, famílias que te tratam com muita grosseria, estupidez, ou famílias que não te pagam o valor devido. Tenham no contrato de vocês, tipo assim, se houver atraso de mais de 1 mês ou 2 meses da terapia, automaticamente o atendimento será cancelado. Então, eu até tenho, assim, um limite de perdão a mais. Eu não sou tão rígida em tipo, não pagou, agora tem que sair. Eu negocio com a família, eu explico, eu converso, olha, já faz 2 meses que isso está acontecendo alguma coisa, por que mudou, vocês sempre pagaram direitinho, agora e conversa e negocia com essa família para entender o que está acontecendo. Mas, se eles não te pagam, gente, não fique atendendo de graça muitos meses, porque isso pode virar uma super bola de neve e eles realmente nunca te pagarem. E aí você tem que ir na justiça para pedir que vá, que eles paguem. E aí é mais estresse ainda, tá? O meu prazo médio é 2 meses. Então passou 1 mês que a família não pagou. No final do segundo, eu não vou mais atender. Eu vou explicar, olha, a gente tem uma dívida em aberto de tantos reais. Eu não posso continuar atendendo fulaninho porque a gente tem X mil reais aberto. Vocês querem acertar agora? Querem parcelar em 2 vezes? Ou o que vocês querem fazer? Eu já dou a opção. E se eles falarem, não, a gente não vai conseguir continuar mesmo, eu falo, não, eu entendo, então eu vou fazer mais uma sessão para me despedir do fulano e tal, e aí vocês ficam, com esse pagamento em aberto e tal, para me pagarem até dia tal. Então eu faço um acordo com a família. Agora, essas situações de pais brigando pela guarda dos filhos, geralmente vai ter assim, a mãe te fala uma coisa, o pai te fala outra coisa. E aí você fala, gente, em quem que eu vou acreditar? Acredite no teu conhecimento do caso. Olhe a criança e tenta entender o que ela te diz sobre aquilo tudo. Será que é a mãe que faz isso? Será que é o pai? Será que é os dois? Será que eles não estão aumentando a história só para tentar te convencer para ficar do lado de um ou de outro? Então, situações de pais, de guarda, são bem desafiadoras assim. Mas saiba que você é o profissional ético no meio do caminho e você tem o direito de chamar os dois para uma conversa se precisar. Botar os dois na sala e falar, olha, você fala isso, você fala aquilo, eu não sei mais o que é verdade, eu preciso que vocês se organizem para me passar informação, eu preciso que vocês expliquem isso, isso e isso, ou vai fazendo a tua investigação, tipo, mas ele não foi aquele dia, e você não foi aquele dia por quê, pai? Não foi buscar, ela chorou por quê? E você pode tentar descobrir o que está acontecendo também, né? Fica a teu critério essa questão. E aí, gente, eu acho que essa parte é bem importante, assim, porque são anos aprendendo sobre isso, mas eu vou repetir o que eu já falei, que dificilmente é sobre você. Então, situações de briga, de grosseria, de patada, de esculacho, de falar que você é uma profissional ruim, que não sei o quê, que não concorda com o que você disse, dificilmente é sobre você. Uma amiga minha me contou esses dias que ela fez uma reunião com a família e os pais não concordaram com o que ela falou na reunião e daí eles falaram, eu não vou pagar essa reunião porque eu não concordo com o que você tá falando. Gente, não é sobre concordar ou não. Não tá no contrato lá, a reunião só será paga se os pais concordarem. Não importa, a análise do profissional, por mais que seja difícil para os pais lidarem com a informação que ele está dando, é a hora de trabalho feita. Então isso pode acontecer, de pais que não concordam com você, não querem pagar a tua sessão, ou não gostaram que o filho chorou na tua sessão, não querem te pagar a sessão, ou faltaram sem te avisar e falam, mas eu não vou te pagar. Tá no contrato, você tá protegida. Tá? Então tenha o seu contrato de atendimento. Na grande maioria das vezes, você é só a pontinha do iceberg de algo difícil que aquela mãe tá passando, aquela família tá passando, aquele pai tá passando, aquela avó, e meio que você acabou levando o tapa, sabe assim? Tipo, tá tudo tão difícil aqui, terapeuta, e você levou uma grosseria. É muito difícil, e se é uma situação recorrente, vale a pena você repensar se você realmente dá conta desse caso e dessa demanda excessiva que tá vindo em cima de você. Porque isso pode te deixar doente, gente, não é brincadeira. Quantas amigas minhas e profissionais já tiveram, ficaram doentes, foram pro hospital, 1000 coisas aconteceram por causa de alguma situação difícil que estava vivendo com uma família.
porque é emocional. E a gente não é robô, né? Não é tipo, não, vou blindar tudo porque racionalmente eu sei que não é sobre mim. Tudo bem, racionalmente você sabe, mas a emoção que tem em tudo ali é um desafio, é um super desafio, tá? Então vamos lá. Eu falei que eu queria contar 2 histórias pra vocês. Uma delas eu contei, que é da mãe que queria controlar a minha agenda. A outra história é dessa família que eu falei, que eu encaminhei o caso por causa de alienação parental. Então a menina vinha em terapia comigo há um bom tempo já, porque os pais estavam se separando, nananã, já tinha um novo padrasto na história, e o padrasto já morava com a mãe, ele era um cara super legal, eu conheci eles, eu gostei da família, eu gostei do que ela trazia pra mim sobre esse padrasto, tava tudo indo bem. Aí um belo dia o pai apareceu e queria conversar comigo também. E aí ele veio e conversou e falou dele, da história dele e tal, porque isso, porque a mãe fez aquilo com a criança e tal. E eu assim, né? Mas o meu feeling dizia que era um pai que, na verdade, não gostava que a mãe já tinha um outro marido. Então ele queria, de alguma forma, machucar a mãe através da criança. Isso que eu li da situação e eu falei, suspeito isso, né? Um belo dia, a mãe está indo para a questão da guarda lá compartilhada e tal, e pede para eu fazer um relatório sobre a menina. Falando, queria que eu colocasse no relatório tudo que ela já tinha me falado sobre o pai na sessão, porque a menina realmente trazia questões do pai, mas eu ficava na dúvida se era realmente da menina ou a mãe que colocava na cabeça da menina. Aí eu fiquei, e agora, né? Fui para uma supervisão com uma profissional maravilhosa que me ajudou e falou assim, Paula, faça um relatório neutro. Faça um relatório trazendo informações gerais da menina, situações que ela te contou na sessão, sim, mas não pode trazer muito por causa da questão do sigilo e tal. De maneira geral, traga o que ela traz, mas se coloque como neutra. E chame esse pai para uma reunião e entregue uma cópia para ele também. Então isso é importante, eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Mas quando os pais são separados, os dois têm o mesmo direito daquele documento. Peguei documento escrito, entreguei para a mãe, documento escrito, entreguei para o pai. A mãe, quando leu, ficou muito brava comigo. O pai, quando leu, pediu para eu alterar coisas para falar que ele era um pai melhor do que o que aparecia ali. Aí a mãe falava, mas aquele dia você me falou que ela fez um desenho assim, 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 tem que estar aqui isso daí. E eu falei, olha, o meu relatório está feito, esse é o relatório que eu posso fazer sobre o atendimento, passar bem. A mãe entendeu, o pai não. E o pai resolveu me ameaçar. Então ele estava ao vivo no meu consultório, e ele começou a falar assim, porque eu sei que os psicólogos precisam de um CRP para atuar, né? Tem um número, e que eu posso caçar esse CRP se você não fizer as coisas direitinho. Para com isso. Eu era bem novinha, acho que era tipo meu 2º ou 3º ano de formado, então aquilo me deu medo. E eu fiquei preocupada, eu falei, ai meu Deus, ele era advogado. Ele vai estragar minha vida, ele vai estragar minha psicologia, meu CRP, nananana. Aí eu cheguei uma hora que eu falei, gente, eu não aguento mais esse caso. Toda semana tinha questões de briga deles e tal, e mensagem e áudio. E eu falei, olha, chegou o momento que eu preciso encaminhar vocês para uma psicóloga especialista em alienação parental. Porque vocês estão trazendo para mim outras demandas já. Antes era sobre a dor de fulaninha, agora é sobre alienação parental. Não tenho conhecimento técnico para isso, vou encaminhar o caso. Encaminhei. E a mãe me disse, Paula, eu sei que você tá encaminhando porque ele tá te ameaçando. E eu entendo que tá chato pra você, que é difícil, mas eu vou buscar ajuda sim com essa nova profissional, obrigada por tudo que você fez, nananana. O pai não, né? O pai não tava nem aí pra mim. Nunca mais falamos, entendeu? Acabou. Nunca deu erro, nunca foi no CRP. Às vezes é muito cão que ladra não morde. Fica te ameaçando, mas não vão agir de fato contra você. Então essa foi uma situação que eu vivi. Aí teve uma outra, com uma outra mãe, teve uma situação de mudança de horário. Então, a clínica mudou o horário dele, ele tinha vários horários numa clínica, e nisso ele perdeu o horário que ele tinha comigo, porque agora ele ia pra clínica. E a mãe falou, preciso de um novo horário pra ele. Eu falei, eu não tenho outro horário, eu só tinha o horário dele. E aí a mãe ficou muito brava. E ela começou assim a ser muito grosseira e falar que eu não queria atender ele. Parece mesmo que você não quer atender ele, porque não sei o que, foi brava e brigou e mandou audião e eu chorei. Não com a mãe, né, gente? Eu chorava, tipo, em casa, assim. Mas eu fiquei muito nervosa, eu falava, gente, mas eu não tô fazendo nada errado, tô chateada, Ana. Muito difícil lidar com a grosseria, assim. Nossa, é muito desafiador, né? E aí, um belo momento eu falei assim, olha, a partir desse momento, você está me desrespeitando. A forma que você está me tratando e falando comigo é uma forma muito agressiva. Dessa forma, a gente não vai conseguir continuar conversando. Então, o que eu fiz?
A briga foi aumentando, aumentando, aumentando. Quando ela começou a ser muito grosseira, eu barrei. Eu falei, epa, daqui não dá pra passar. Ficamos uns dias sem nos falar, pediu um monte de documento, relatório, pediu tudo que tinha do menino, fiz, entreguei, né? Ela tem o direito. Passou umas 2 semanas, veio me pedir desculpa no WhatsApp. Ai, desculpa, Paula, você é psicóloga ótima, nananã, nanini, nananã. Tem alguém pra encaminhar então, já que você não tem mais o horário, tal, tal, tal. Encaminhei, fechou a história com sucesso. Mas já tive casos de mães que saíram muito bravas comigo e foi, acabou e nunca mais nos falamos. E talvez se a gente se vê um dia por aí, elas têm raiva de mim. E tudo bem, gente, não tem como agradar todo mundo. Por mais que você seja uma profissional incrível, com um trabalho espetacular, não tem como você agradar todo mundo. Alguma postura tua, alguma atitude, alguma situação pode deixar aquele pai desconfortável. Ele pode não gostar, ele pode ficar chateado com você, ele pode estar num dia ruim e resolver brigar com você. 1000 coisas podem acontecer, tá? Mas você tem que saber os teus direitos, você tem que ser sempre muito clara com essa família. Então, a clareza e honestidade de conversa é a tua melhor amiga. Não tente ficar enganando o pai, diminuindo coisa. Não. Tá acontecendo isso por causa disso, é isso, vamos conversar e organizar. Não dá para organizar, então melhor a gente encerrar por aqui. Ah, não quer encerrar, então vamos continuar, mas agora é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, gente, vocês precisam colocar, assim, regras e limites para as famílias. Senão eles vão passar por cima de vocês. Eu já estive em todos esses lugares. O lugar de quem levou a patada e chorou e não sabia o que fazer. O lugar de quem levou a patada, eu nunca respondi. Eu nunca fui de bater boca com pai e mãe, porque não é meu perfil. Eu não bato boca com ninguém. Sempre fui muito ética, muito responsável. E aí uma coisa que eu digo pra vocês de dica importante é, se for uma conversa por WhatsApp, lembre que isso pode ir para a justiça um dia. Então saiba muito bem a maneira de se portar, de escrever, de não se passar, de nunca ser grosseira com uma família. Por mais que eles estejam te tratando muito mal, coloque limite igual eu fiz, assim. A partir daqui, essa conversa está sendo muito agressiva. Acho que podemos nos acalmar e conversar outro dia. Coisas do tipo. Mas não vai ficar batendo boca com mãe, porque isso pode ir para a justiça e pode te prejudicar. Tá? Então tome cuidado com essa raiva que às vezes a gente sente de não, eu quero responder porque tá sendo grossa comigo, porque não sei o quê. Não. E lembrem que não é sobre vocês, tá? É muito mais sobre aquela pessoa do que sobre você. Bom, gente, acho que falamos um pouco de como lidar com famílias que demandam muito, algumas dicas, algumas estratégias, algumas dicas da vida real, algumas histórias da vida real. E é desafiador sim trabalhar com famílias, eu não vou dizer que não é. Cada caso é um caso, cada família tem uma situação. Eu acho que o mais difícil no atendimento infantil realmente é essa coisa das famílias, né? Ou de você conseguir orientar e eles seguirem as orientações e a gente ter sucesso juntos, como essa coisa que invade muito a tua vida, ou querem saber de tudo que você faz, querem te seguir no teu Instagram pessoal, sei lá, querer conversar. Tem pai que te usa para desabafar muito e às vezes você não é o lugar de desabafo dessa família, você é a psicóloga da criança, mas os pais acham que você é amiga e aí querem contar problema da vida deles pra vocês. Então é assim, um grande malabarismo, né? Onde a gente tem que estar o tempo todo aqui, ó, organizando tudo que acontece nesse meio da terapia infantil. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você já passou por situações do tipo, conta aqui embaixo, porque essa troca também enriquece outras pessoas e profissionais que estão vendo esse vídeo. Se inscreve no canal, então clica aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho, dá like nesse vídeo, que eu sempre faço muito conteúdo com muito carinho para vocês, porque eu sei quanto que é difícil começar sozinha e ter um vídeo, uma pessoa que passou por isso que vocês estão passando ou que vocês vão passar, já dá aquela calma no coração, tá bom? Então nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, tchau!